Paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar da história de José. Uma história linda, grandiosa, uma história que já foi feito filme, porque ela é linda de se ler, ela é linda de ver a grandeza de Deus. Teve grande sofrimento de José, mas tinha um propósito, que valia muito mais do que toda dor. Hoje vamos terminar o capítulo 43, onde os irmãos de José retornaram com Benjamim, como foi o trato de José, para poder soltar Simeão. Eu coloquei aqui, quando Deus está trabalhando, ficamos confusos, mas não fique não. O que você não está entendendo, como diz João 13:7, amanhã, o que a gente não entende hoje, amanhã a gente vai entender. Deus mostra tudo claro. Mas aquilo ali já era o trabalhar de Deus na vida dos irmãos de José. Ia chegar a hora que ia ficar tudo bem esclarecido. Então, seja o que for, só adore. Seja o que for, leia a palavra, fique vigilante, feche sua boca. Porque aquilo que está doendo hoje, amanhã é alegria. Lembra que Deus transforma a maldição em bênção? Então, existem momentos que a gente não entende muito não. Mas amanhã, grande será o testemunho. Lembre-se do tema. Quando Deus está trabalhando, ficamos confusos. Gênesis 43:16. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao funcionário administrador da sua casa: leve esses homens até minha casa, mate um animal e prepare tudo, pois eles vão almoçar comigo hoje, é o meu dia. A Bíblia diz: faça com o próximo o que você quer que faça com você. José foi humilhado, vendido por eles, eles queriam matar, mas José conhecia a palavra, era seus irmãos. E José sabia que tudo aquilo foi um propósito de Deus. E José agora estava dando o melhor a eles. Isso é um exemplo para mim e para você. Não interessa o que falam de nós do passado. Agora, a gente hoje temos que ser uma nova criatura. Não adianta estar trabalhando na obra, fazendo todo tipo de serviço na casa de Deus, e muitas vezes não passa de um ativismo. O administrador cumpriu a ordem e levou os irmãos até a casa de José. Quando chegaram lá, eles ficaram com medo e disseram uns aos outros: trouxeram a gente para cá por causa do dinheiro, que da outra vez foi colocado de volta nos sacos de mantimentos. Com certeza eles vão nos atacar. Vão tomar de nós os nossos jumentos e obrigar a gente a trabalhar como escravo. Quem disso cuida. Quem disso usa, disso cuida. Minha sogra dizia isso. Eles eram má. Então ele estava com medo e achava que tudo aquilo era para prejudicar eles. Nem todo mundo é igual. Você pode ter passado por dor, por aflições. Mas quando Deus te colocar amigos de verdade, pessoas de verdade, você está orando por isso, não fique confuso, não fique assustado, porque Deus vai te mostrar. Não se vingue. O mal por si se destrói. Leve sua vida à frente, com amor, com carinho. Porque eles diziam isso porque eles sabiam da natureza deles, do que eles tinham feito. Assim que chegaram à porta da casa, disseram ao administrador: por favor, senhor, já viemos aqui uma vez para comprar mantimento. Porém, quando chegamos ao lugar onde íamos passar a noite, abrimos os sacos de mantimento. Na boca do saco, cada um encontrou seu dinheiro. Sem faltar nada, trouxemos esse dinheiro de volta. E também temos mais dinheiro aqui para comprar mantimentos. Nós não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos de mantimento. Ele estava mudado? Estava não. Era medo. Porque ali não era o José fraco que eles podiam destruir. Ali eram as autoridades. E ele sabia onde ele estava se metendo, né? Aí o administrador respondeu: fique tranquilo, não tenha medo. O Deus de vocês, do seu pai, deve ter posto dinheiro nos sacos de mantimento para vocês, pois eu recebi o dinheiro que pagaram. O administrador trouxe Simeão ao lugar onde eles estavam. Sabe o que me chama a atenção? Pessoas ímpias de outros deuses, por ter tanto fé nos seus deuses, ele disse: o Deus de vocês colocou o dinheiro no saco. E a gente sabe que foi José que mandou, né? Mas às vezes as pessoas com outros deuses têm muito mais fé do que você que serve ao Deus dos céus. A Bíblia diz lá em Mateus 28, quando Jesus ressuscitou antes de partir para o céu, dando instruções aos discípulos, ele disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Como está a sua fé? Como está a sua confiança em Deus?
Porque esse homem aqui, o administrador, disse aos irmãos de José que tinha sido os deuses dele, o Deus deles que colocou o dinheiro. Precisamos ler mais a palavra, precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Depois os levou para dentro da casa, deu água para lavar os pés e também deu de comer aos jumentos. Os irmãos prepararam os presentes que iam entregar a José quando ele viesse ao meio-dia, pois já sabia que ele ia almoçar ali. Quando José chegou à sua casa, eles lhe entregaram os presentes que haviam trazido. Se ajoelharam, aleluia, na frente dele e encostaram o rosto no chão. Pensa a palavra de Deus ali, o sonho de José sendo cumprido. Irmão, se Deus fez promessa, vai ser cumprida. Jeremias 1,12, eu velo pela minha palavra para cumprir. Agora, pare de inquietação, de ansiedade, querer dar um jeitinho. Tudo é no tempo de Deus. Ele não precisa de jeitinho meu, seu, nem de ninguém. José perguntou como ia passando e depois disse. José perguntou como iam passando e depois disse, como vai o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, ainda vive? José estava ansioso para saber do seu pai, né? Eles responderam, o seu humilde criado, nosso pai, está vivo e vai passando bem. José olhou em volta e quando viu Benjamim, seu irmão, por parte de pai e mãe, disse, é esse o irmão mais moço de vocês de quem me falaram? Que Deus o abençoe, meu filho. José ali governador, mas não deixava a essência de Deus na vida dele. Deus quando honra, Deus quando abençoa, Deus quando exalta, é para a glória dele. Não é para se misturar com as pessoas do mundo e fazer graça, não. É para ser um diferencial, um servo e uma serva de Deus. Daniel tinha integridade. Davi jamais deixou de falar de Deus, mesmo sendo rei. E olha o exemplo de José, né? Aleluia. Ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Chorou porque viu o irmão que poderia ter vivido com ele, mas agora estava um homem feito, né? E ele não tinha vivenciado, não estava junto com ele. Mas era um propósito de Deus. Não se desespere por coisas que não aconteceu como você queria. Porque tudo é um trabalhar do Senhor. Não fique assustado, angustiado, não. Se não foi como você quis, nem eu, mas Deus sabe o que faz. Tudo tem um propósito, tudo é melhor do que o que pensamos. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor é muito mais alto que os nossos. Ele sabe o dia de amanhã. Ele conhece a tua estrutura, a minha. Ele sabe o porquê permitiu muitas adversidades. E muitas dores é para a gente amadurecer, para a gente crescer, né? José era muito bobo. Tenho certeza que não era mais nada daquilo que ele era. Quando conseguiu se concentrar, lavou o rosto e saiu e disse, sirva ao almoço. Ele foi sábio, né? A Bíblia diz fugir da aparência do mal. E ele foi se compor, lavar seu rosto, chorar e depois retornar. Ele era uma autoridade. Serviram o almoço e José numa mesa aos seus irmãos em outra. Havia ainda outra mesa para os egípcios que estava ali, pois estes, por motivo religioso, era proibido de comer junto com os israelitas. Os irmãos se sentaram de frente para José. Eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais moço. Quando viram isso, eles começaram a olhar uns para os outros e se admirados, e ficaram admirados. Por quê? Porque aquilo fazia parte da tradição judaica. Eles não sabiam, mas José era judeu. José era irmão deles. José sabia como se comporta o judeu. E eles ficaram admirados com aquilo. Tem coisa que eu e você pode estar confuso, ou estar admirada com a situação. Fica calado e só adora. É o trabalhar de Deus. Não é para falar tanto tempo, não é para se desesperar, não é para chorar. Senhor, estás no controle de tudo. E na hora certa eu vou entender o teu agir. E você vai entender. O segredo nessas horas é orar. Para terminar o 34. Servir a eles da mesma comida que foi servida a José. E deram a Benjamim 5 vezes mais comida do que os outros. E eles beberam com José até ficarem alegres. Veja que serviram melhor. O que José ia comer, eles comerem. Sabe por quê? A Bíblia diz, faça com o próximo o que você quer que faça com você.
porque a colheita vem, boa ou ruim. José era governador, passou por situações terríveis com ele, mas estava ali como servo, servindo o melhor. Para terminar, aqui em Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e faça orações uns pelos outros, para que vocês sejam curados. E orações de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Era a oração de José. José era íntegro. José tinha vida com Deus. José andava com Deus, né? E a oração dele teve tanto poder. O voto, o propósito do Senhor foi cumprido. Estava ali os irmãos que ele poderia ter matado, não. Ele fez diferente, porque ele sabia que era o agir de Deus. Tem uma mãe, um pai, um irmão, uma serva, uma esposa, que é serva de Deus de verdade, um esposo, está orando por toda a família. E por esta oração, Deus faz coisas grandes na família. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.